Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que fala, Paulo Andrade aqui. Obrigado por você clicar nesse vídeo, espero que esse vídeo aqui te abençoe e te ajude a continuar a crescer no seu relacionamento com Jesus Cristo, porque esse é o objetivo do canal, o objetivo é trazer ferramentas, trazer vídeos que vai te ajudar a refletir, te ajudar a ficar talvez com a pulga atrás da orelha, para você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, pegar a sua Bíblia e buscar a Deus e buscar a Jesus Cristo, porque Ele é a nossa razão, é a razão da nossa vida. Você sabe, aqui no canal a gente tem podcast falando de alguns versículos, tem vídeos para te ajudar no seu momento devocional, com horas e horas de teclado, um piano e pad, tem algumas orações, enfim, tem algumas dicas de livros, de alguns livros que eu leio, eu compartilho, que me abençoam, me confrontam, e esse é mais um desses vídeos, porque hoje eu quero falar um pouco sobre o livro O Valor Indivisível. É um e-book recém-lançado pelo pastor Tiago Faria, ele que é o pastor aqui em São Luís do Paraitinga da Igreja Ágape, ele tem cuidado da minha vida, da vida da minha esposa aí por volta já de 3, 4 anos que a gente está caminhando junto. É um livro assim muito bacana, muito bacana. No final vou te dar alguns motivos bem interessantes porque você deve não só adquirir esse livro, mas começar a ler esse livro, que esse livro vai ter um impacto para você. Você fala assim, puxa, mas eu estou começando. Não, esse livro é para você. Puxa, mas eu já estou seguindo a Jesus há tanto tempo. Não, esse livro também é para você. É uma mensagem simples, mas ela é numa simplicidade tão incrível que ela te deixa assim com a pulga atrás na orelha, falando assim, caramba, será que eu estou vivendo como eu deveria viver? Mas isso eu vou deixar para falar um pouquinho mais no final. Então já quero adentrar alguns aspectos desse livro que eu li e que me confrontou, me abençoou, me ajudou a refletir algumas coisas na minha vida. Já queria começar com essa frase que o pastor vai dizer o seguinte, ó: a loucura de Deus pelos seus nos deixa abismados por tanta bondade. Tiago Faria, só essa frase já nos coloca uma pulga atrás da orelha, fala assim, puxa, mas a loucura de Deus, que loucura de Deus por nós, que bondade é essa, que amor é esse? No livro você com certeza vai descobrir isso. A primeira coisa que eu queria falar com você, eu vou citar as palavras dele, vai dizer o seguinte, ó: não quero chegar no céu e somente lá compreender que eu poderia ter valorizado mais o que sou. Um dos aspectos que o pastor aborda muito no livro é sobre nós sermos o tabernáculo de Deus, sobre Deus ter escolhido um local para habitar, sobre o desejo de Deus de habitar no meio do povo, no meio do homem que ele criou a sua imagem e semelhança. Então ele começa a abordar alguns aspectos que eu não vou dar muito spoilers do livro, vou deixar para você ler. E aí ele traz essa citação, falando assim, cara, imagina quando você ter que esperar. Hoje nós vivemos muito nessa expectativa, né? Vou morrer, vou ir para o céu, vou estar com Jesus e tal. Imagina só depois disso você descobrir que Deus queria habitar em você, que Deus habita em você, que o Deus, o Criador de todas as coisas, está dentro de você. Então isso eu comecei a refletir, eu falei assim, puxa, eu preciso pensar mesmo, refletir. Cara, Deus habita dentro de mim, o Espírito Santo está sobre mim. Eu preciso ter um estilo de vida extremamente sobrenatural, um estilo de vida. Eu preciso ser levado para esse lugar de relacionamento com Deus, porque se Deus habita em mim, se ele habita em mim, ele vai me levar em direção a ele. A segunda coisa que ele vai falar o seguinte, ó: ele sabia, querido, que sem ele em você jamais alcançaria a eternidade. É algo que Jesus conquistou por nós, ele pagou o preço, ele nos deu o direito de sermos filhos de Deus, porém precisamos crer, viver de acordo com o que cremos. Essa segunda citação foi uma anotação minha, por quê? Porque o pastor consegue encaixar nisso a plenitude do evangelho, porque você pensa assim, poxa, mas cara, eu faço isso, né, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo isso, né, eu tô com isso, tô com aquilo. Ah, Deus não. Ah, tá tudo bem, Deus habitar no pastor, legal. Ah, tudo bem, Deus habitar naquela pessoa que está cantando, ah, tudo bem. Ah, em mim, sim, Deus, ele habita em mim e em você, pessoas comuns, pessoas do dia a dia. Por quê? Porque isso tem a ver com a obra de Jesus, tem a ver com o preço que Jesus, tem a ver com a mensagem do Evangelho de que nós não merecemos, e mesmo sem merecer, Deus nos dá uma oportunidade de nos arrependermos, crer em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e então sermos morada e habitação dele. A terceira coisa que ele vai falar sobre assim, ó, o problema do costume é a desvalorização daquilo que de fato tem valor. E ele linka essa questão de costume à iniquidade. Ele vai falar sobre nós nos acostumarmos a viver de alguma maneira que vai desagradar a Deus e vai colocar em xeque Deus habitando em nossa vida. Então nós começamos a praticar pecados. Eu vou dar um exemplo. Talvez você tenha um vício e você não consegue sair daquele vício.
E aí você está tentando seguir a Jesus e você continua praticando aquele vício várias vezes ao dia, talvez semanas, meses, por anos. O que ele quer dizer? Quer dizer que às vezes a gente acostuma. No começo a gente se arrepende, fala, Deus, me ajuda a sair disso, me ajuda a me libertar daquilo, não quero mais fazer isso. Só que vai chegando um ponto que você vai cometendo esse tipo de pecado, você vai pecando, isso vai se tornando iniquidade, isso vai endurecendo o nosso coração e acaba sendo o costume. Por isso que nós vemos tantas pessoas, às vezes, hoje que tá, a gente fala assim, né, com o pé na igreja e com o pé fora, ou naquele famoso em cima do muro, pessoas que você olha na igreja, se parece uma pessoa, você olha fora da igreja, parece outra pessoa, porque o coração dela está com tanta iniquidade que ela já se acostumou a viver de uma maneira que desagrada a Deus e ela nem percebe. E o último ponto que eu quero falar, ele vai dizer o seguinte: qualquer pessoa em sã consciência gostaria de morar em uma casa limpa, organizada, confortável, cheia de paz e tudo aquilo que lhe faz bem. Com Deus não seria diferente. O fato dele passar a habitar em um pecador não significa que tem que morar em uma casa de qualquer jeito. E com isso eu queria completar com essa citação que é assim, ó, lute contra tudo na sua vida, luta contra tudo, né? É um pouco juntando aquilo que ele fala, lute contra tudo que pode ferir a palavra de Deus, lute com todas as suas forças, valorize sua vida. Se Deus escolheu habitar em mim e em você, nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos lutar contra todas as coisas que desagradam a Deus, afinal, Ele é o proprietário, né? Nós entregamos a nossa vida para Ele e Ele tem o melhor para nós, Ele tem bênçãos inexplicáveis que nós nem conseguimos imaginar para nós. Mas para isso nós precisamos lutar com as nossas forças, lutar para não ferir a Ele, para não ferir o Espírito Santo, para não ferir a palavra de Deus. No finalzinho do vídeo eu vou trazer uma oração que eu achei incrível essa oração, eu sou apaixonado por oração, e essa oração que ele escreve lá no livro me deixou, assim, sem palavras, na verdade, tão simples e tão profunda ao mesmo tempo que eu achei. Antes, eu queria te dar, então, alguns motivos por que você deve ler esse livro. Primeiro que esse livro ele é tanto para você que está começando na caminhada com Jesus, como você que está aqui nem eu, já caminhando por alguns anos. Esse livro ele vai sim te abençoar e ele vai te confrontar, ele vai te fazer repensar. Uma coisa que confrontou bastante eu foi quando ele fala assim sobre a gente acostumar a viver de qualquer jeito algumas coisas. Eu falei assim, puxa, é verdade. Ele fala sobre nós carregamos o Espírito Santo em todos os lugares que nós vamos. Eu comecei a pensar, daí ele cita trabalho, vários lugares, e eu comecei a pensar assim, falei, poxa, aqui no meu trabalho o Espírito Santo está comigo, porque às vezes indo para o trabalho, no meu deslocamento, que às vezes é 15, 16 quilômetros, eu vou orando, eu vou pensando na Bíblia e tal, voltando do trabalho a mesma coisa, em casa também, mas de repente às vezes no trabalho é tanta coisa na nossa cabeça que eu acabo esquecendo, falo assim, cara, aqui eu estou trabalhando e o Espírito Santo está dentro de mim. Então esse livro ele é para você. Uma outra dica muito interessante desse livro é o seguinte: você pode dar ele para uma pessoa que não conhece a Jesus. Por exemplo, no vídeo passado ou repassado, eu fiz um vídeo sobre a review de um livro que é O Segredo da Adoração. É um livro que, se você der para uma pessoa que não conhece a Jesus e nunca ouviu a mensagem do Evangelho, ela não vai conseguir absorver quase nada do que está naquele livro. Diferente desse livro. Esse livro, eu achei esse livro muito também evangelístico, fácil de entender para uma pessoa que não conhece a Deus, para ela ter uma experiência de encontrar a Deus e de saber que Deus deseja habitar nela. Então fica o convite, você pode não só ler esse livro, mas como abençoar uma pessoa que não conhece a Jesus com esse livro, que a vida dela com certeza vai ser transformada, ela vai talvez ficar com essa pulguinha atrás da orelha. Quer um outro motivo para você comprar esse livro? Cara, é R$19,90. É mais barato que um hambúrguer. É mais barato que um hambúrguer, depende do lugar que você comprar aqui na nossa cidade. Sabe que um hambúrguer é mais caro que esse. E o que tem mais valor? Um hambúrguer ou esse livro? Qual é o maior valor? O valor indivisível ou o valor de um hambúrguer? Então, cara, dá para você comprar, dá para me comprar. R$19,90 não paga o preço que isso vai abençoar a sua vida, a mensagem que esse livro vai trazer para você. Um outro motivo, talvez você fale assim, poxa, mas eu não consigo ler, né? Eu gostaria de comprar, então vou comprar para dar para alguém. Não, compra para você ler e também compra para dar para alguém. Por quê? Porque o livro tem mais ou menos 34 páginas, então você consegue ler. Se você começar agora, a partir do mês 6, se você ler uma página por dia, no mês inteiro você lê um livro, e isso vai ser muito bom para você que nunca leu. Você vai falar assim, puxa, eu li o meu primeiro livro, cara, isso vai te dar ânimo, vai te dar vontade de continuar a ler, porque você vai ver como é abençoado você sentar aos pés de outra pessoa. Quando nós pegamos livros para ler, nós estamos sentando aos pés daquela pessoa, nós estamos ouvindo o conhecimento dela, a sabedoria dela, nós estamos recebendo a unção. Se você
você respeita aquela pessoa, você adquire a unção daquela pessoa. Então, quando você comprar esse livro e começar a ler esse livro, automaticamente você vai estar recebendo da unção que vem de toda a família do pastor, que vem sobre este livro. Então, eu vou deixar o link do livro aqui na descrição. Caso dê algum problema, também vou deixar o e-mail do pastor aqui embaixo na descrição. Você pode mandar um e-mail para ele, manda uma mensagem assim, ó, eu quero o livro, como adquirir o livro. E com certeza ele vai te mandar o passo a passo para você fazer essas coisas. Deixa no comentário falando assim, ó, eu vou comprar o livro. Ou então escreve no comentário, eu já li o livro, eu quero o livro. Coloca alguma coisa no comentário para você fazer um compromisso com você mesmo, porque daí se você colocar, ele vai ficar escrito. Se você colocar assim, ó, eu vou ler o livro, e você não leu o livro, você já sabe que você já não vai estar honrando com o comentário que você deixou. Então deixa aí no comentário. Eu quero ler o livro, eu vou ler o livro. Então antes de terminar, de eu fazer essa oração final que tem aqui no livro, você já sabe, toda terça-feira às 9 horas é o dia do horário de vídeo novo no canal. Às vezes eu lanço alguns vídeos assim esporádicos, outros dias da semana, mas o dia correto é toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa um like aí, coloca um comentário, como eu já falei, porque isso vai ajudar a abençoar o canal, vai ajudar o canal a continuar a crescer. Eu queria terminar fazendo essa oração para você, se pudesse fechar os seus olhos e ouvir essa oração, que é simples, curta, mas extremamente poderosa. O pastor vai escrever essa oração que diz o seguinte: ajuda-nos, Senhor, a discernir o que de fato somos e viver tudo o que tem para nós. Eu vou ler de novo. Ajuda-nos, Senhor, a discernir o que de fato somos e viver tudo o que tem para nós. Que Deus possa te ajudar a discernir quem você é, para que você viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus te abençoe, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.